que não acontece, porque a população não está preocupada com o futuro da nação. Se eu vou perguntar para ti, você gosta de política? Gosto do assunto, sim. Você quer se candidatar? Nem fodendo. Não quero. Pois é. Geralmente as pessoas não querem se envolver porque não gostam. Ok? Geralmente. Só que isso deveria ser um argumento para elas fazerem alguma coisa e não fazerem. Exemplo, se a tua fossa aqui entupir, você tem que ir lá consertar, certo? Sim. Tem que ir lá arrumar. Aconteceu isso, inclusive, nessa casa aqui. Entupiu o negócio e teve que consertar. Pois é, o fato de ter ido lá consertar, significa que você gosta do que tem lá? Não. Então. Mas eu sabia que eu podia consertar. Que eu tinha como. Mas você foi lá consertar, arrumou alguém para consertar. Sim, e se tivesse funcionando como um navio em condições perfeitas, não teria ido lá. Sim, não teria nem me preocupado. Isso. Exatamente isso que acontece com a política. E o que me incomoda é o seguinte: você não tem, assim como ninguém que me assiste, tem um boleto maior do que 50% do que tu trabalha na vida, que é o que você tem que entregar para os políticos administrarem para você. Sim. E esse 50%, eu estou falando de recurso financeiro, porque tem todo o resto que ele te incomoda, que é a regulamentação, a burocracia, que te proíbe, que te regulamenta, que te algema. Isso. Então, eu não entendo como isso não preocupa as pessoas. E elas até criticam, mas não fazem nada. E que não adianta de bosta nenhuma. Sim. Mas, tipo, eu penso assim, ó. A fossa aqui na minha casa é minha casa, né? Então é algo que é exclusiva e a minha individualidade. Só eu sou o único responsável por isso. Então eu sei que eu consigo resolver. O Estado é uma fossa gigantesca que, para resolver, eu tenho que ter necessariamente a colaboração de várias outras pessoas que querem resolver também, porque sozinho eu não consigo. Então eu fico pensando assim, é melhor resolver as minhas fossas do que me preocupar com uma fossa que eu preciso tentar convencer 300 e não sei quantos deputados, 500, 400, sei lá, a fazer a fossa melhorar daquele jeito, contratar esse cara para resolver a fossa. Eu não acredito que eu tenha capacidade de entrar lá no meio e fazer alguma coisa para resolver a fossa, entendeu? Por isso que eu prefiro focar no que eu acho que eu consigo resolver. A ignorância já é um ponto positivo. Uhum. Você está admitindo a ignorância. E isso é excelente. A maioria dos parlamentares que chegam lá, pensam no Brasil. Maranhão, a renda per capita é menos de R$700. Brasília é R$2.400. O cara que vai lá, um desses 513 deputados federais, ele não reconhece a própria ignorância. E justamente por isso, ele quer arquitetar com engenharia social toda a sociedade conforme o jeito dele, conforme ele quer, naquele curto espaço de tempo, de consertar o mundo. Sim. Sem ter feito qualquer tipo de curso, qualquer preparação, qualquer tipo de estudo, porque é tudo muito rápido. Veja só, para você ir lá consertar a fossa, muito provavelmente o cara passou por um treinamento. Sim. Né? Sim. Para ser deputado federal e senador, precisa fazer no máximo nó de gravata. Isso quando não usar o reco. Você quer ganhar, né, a eleição, né, que é difícil. Não, depende. Teve um cara no Rio Grande do Sul que viralizou num vídeo que ele foi fazer uma demonstração, tem uma plantação de uva, e ele foi fazer uma apresentação lá da plantação dele, e quando ele foi pegar na uva... Ele tomou choque? Tomou choque. Esse cara virou deputado? Não, senador, cara. Ele virou senador? Caralho! Se eu não me engano, acaba o mandato dele agora. Mas por causa desse vídeo? Sim, aquilo lá iniciou a viralização. A carreira dele. Caralho, que absurdo. Não, e é isso, a exposição. O Cajuru foi assim, Tiririca foi eleito deputado federal. Então, na verdade, tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é você ser bom eleitoralmente e outra coisa é você ser um bom mandatário, um bom gestor, entendeu? Uhum. Não necessariamente uma coisa tem a ver com outra. E com relação a fazer alguma coisa e consertar, na verdade, na minha opinião, a melhor forma de fazer com que as coisas andem e funcionem e sejam corrigidas é fazer com que essa turma, essa estrutura, esse gasto e essa produção reduza. Então não é tão difícil. Mesmo você... Não é fazer algo, é deixar de fazer algo. Deixar de fazer algo. Sim. E isso precisa estar muito claro, porque é muito fácil a pessoa cair na armadilha
de vender um discurso bonzinho. Por exemplo, alguém com um coração bom pode dizer o seguinte: eu quero ajudar, fomentar a cultura. Eu quero que a cultura, a arte seja valorizada. Cara, ninguém vai ser contra isso. Claro. O problema é que ele interrompeu o capítulo da história. Porque o capítulo ruim ele não falou. Que é, para você subsidiar, dar dinheiro, algum benefício para qualquer área, inclusive a cultura, você está obrigando, forçando para que todos os outros paguem essa conta. Sim. E, além de não receberem esse mesmo benefício, vão recortar uma fatia do dinheiro próprio, do suor. Quando eu vou explicar o que é política para crianças de 4ª série, eu digo o seguinte, que a arte de fazer uma expoliação coletiva, você pega esse volume enorme de dinheiro, bota numa grande sacola, fica com 70%, que é o custo da manutenção, basicamente folha de pagamento. Uhum. Esses 30% que sobram, os políticos escolhem para onde vão mandar e quem vai receber, sem descontar a incapacidade da gestão e a corrupção. Uhum. Porque, veja, como o político ele não sofre as consequências das decisões erradas que ele toma, ele não tem incentivo de tomar a decisão certa. Ah, sim. Pelo contrário, se ele tomar a decisão errada, no caso, subsidiar a cultura, Ele vai ser aplaudido. Né? Isso! Porque o incentivo dele é possuir e ter mais votos. E a maioria, e por isso a gente chama de tragédia dos comuns, que é essa que você está sentindo, que eu estou no meio, que está diluído, não se esforça porque parece que é uma fatia pequena, mas já está se tornando grande. A fatia do que o Estado pega, você está falando? Isso. Da renda de todo mundo? Isso. Porque o que acontece? Vou tentar explicar em números. Digamos que nós 3 aqui juntamos com mais 7, somos em 10 pessoas e fizemos uma cidade nova. Uhum. Essa cidade não tem governantes. Somos nós 10. Você planta a cenoura, eu tenho o cavalo, e ele tem a venda, e assim nós vivemos por um tempo. No decorrer do caminho vão surgir problemas. A liberdade, ela causa problemas. Ela não é perfeita. Nunca sim. ninguém disse isso. Afinal, Nunca alguém afirmou isso. Não existe liberdade sem riscos, né? Isso. Sem um preço também. O que eu sempre digo é que as consequências negativas da não liberdade, elas são maiores. Sim. Entendeu? Então essas 10 pessoas estão lá. Aí aconteceu um problema, alguém teve uma ideia brilhante, não, vamos fazer um Estado agora. Vamos criar um governo. Aí nós elegemos uma pessoa. Vamos fazer uma analogia com o Brasil. Mais ou menos 12% dos trabalhadores do Brasil são funcionários públicos. Então, uma pessoa dessas 10 vão ser um servidor público. Uhum. Essa uma pessoa, assim como no Brasil, ela corresponde ao 1% que mais ganha da população inteira. Ok? Uhum. Por exemplo, meu salário é R$24 mil. Menos de 1% da população ganha isso. Ou seja, todo o resto da população ganha menos e paga o salário do governante. Sim. Então, esse custo desse cara vai ser diluído entre os 9. Uhum. Aí, um deles fala assim, você precisa fomentar a cultura. O que o governante vai fazer? Para agradar aquele os outros 8, pouco diferença faz e até vão aplaudir, nesse caso. Eu vou lá e dou um recurso para o cara da cultura. A partir daquele momento, os outros 8 vão ter um gasto maior. Sim, porque o recurso tem que sair de algum lugar. Isso. Um outro cidadão falou assim, cara, você precisa ajudar o esporte, porque o esporte ele faz bem e tal e tal. O que aconteceu? Os outros subsidiam o esporte, que é importante. Não acho que seja, não pelo Estado. Não, tô dizendo que pelo Estado. Tô dizendo que o esporte é importante, Ah, a o cultura Estado é importante. claro. Diluiu Estado não. para os outros pagantes. Uhum. Vai chegar um ponto que o incentivo dos outros também vai ser cada vez mais pedir um incentivo para a sua categoria. Sim. Porque, de verdade, eles vão precisar, porque eles já estão tão esgoelados Que eles precisam de um alívio. que eles precisam de ali para pedir um recurso. Então, na verdade, vira um circuito vicioso De lobby.
de lobby e cada vez mais caro. E esse cara, para resolver o problema, que cada vez vai ter mais problema, ele se vende como o cara que vai ser o anjo da guarda e que ele é o cara ideal e que precisa deles para resolver. E a população cada vez fica mais dependente. Então, no fundo, todo mundo quer viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todos. Compreende? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.